Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que incomoda muito a torcida do Vasco. Vamos falar sobre renovações de contratos de jogadores que têm o vínculo se encerrando no fim de 2025, como no caso do Léo Jardim, do Jair, do Puma Rodrigues. O Payet tem seu vínculo encerrando no meio do ano, agora, né, em julho. O Felipe Coutinho também, né? O Payet já está de saída do Vasco. O Vasco não vai renovar o contrato do Payet. Já no caso do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho vai continuar no Vasco. E a gente vai estar aqui trazendo aqui todas essas informações. No caso aí do Felipe Coutinho, eu já vou adiantando aqui, né? O Felipe Coutinho deseja continuar no Vasco. Inclusive, o Coutinho tem um vínculo com Aston Villa até o meio do ano de 2026. Coutinho teria que receber 15 milhões de euros até o fim de seu contrato junto ao Aston Villa. E no caso, o clube inglês estuda, né, rescindir o contrato com o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho também deseja rescindir porque quer continuar no Vasco da Gama e vai abrir mão de 15 milhões aí de euros. Muita grana, né? E até agora, né, o Felipe Coutinho no Aston Villa tem direito a receber aí cerca de 4 milhões de euros. O Aston Villa vai parcelar esse valor para estar pagando aí o Coutinho e encerrando seu vínculo e economizando 15 milhões de euros aí, né? Vai ser bom para o Aston Villa e vai ser muito bom para o Felipe Coutinho, que vai continuar no clube que tanto ama, né, que é o Vasco da Gama. Mas a gente fica aqui com a pulga atrás da orelha, o porquê do Coutinho abrir mão de tanta grana para continuar no Vasco, né? Muitos torcedores aí não estão satisfeitos com o futebol que o Coutinho vem apresentando no Vasco, apesar que os números do Coutinho no Vasco são números interessantes. 43 jogos, né? O Coutinho tem com a camisa do Vasco 8 gols e 4 assistências, números bons, né? Na média, mais ou menos, né? Com a sua quantidade de jogos, a gente já vimos aí muitos jogadores meio campo que fazem a mesma função do Coutinho, com 70, 100 jogos aí e não ter nem 5 gols na carreira, né? Em passagem em seus devidos clubes, a gente vê muitos jogadores aí abaixo dessa performance que o Coutinho vem tendo no Vasco até o momento, né? Em 43 jogos, 8 gols e 4 assistências. E mesmo assim, ele ainda não está no seu melhor nível, né, técnico. Mesmo assim, ele ainda está muito abaixo. Imagina o Coutinho conseguindo entregar um pouco mais aí com a camisa do Vasco. Seria aí muito bom, né? Que ele com certeza dobraria seu número de gols aí, de assistências também. E Felipe Coutinho, ele vai encerrar seu vínculo com o Aston Villa, né? Nesse meio do ano agora, né? Em julho. Vai abrir mão dessa grana, 15 milhões de euros aí, no caso que ele receberia de bonificação se ele continuasse até o meio do ano de 2026 no Aston Villa. Ele saindo agora no meio do ano, ele vai abrir mão de 15 milhões de euros, galera. Muita grana. E também a gente fica também pensando, de repente o Coutinho tá abrindo mão desse dinheiro porque voltar para Aston Villa seria aí um pouco deprimente, né? Porque ele ficaria no banco de reservas, não iria ter praticamente oportunidade nenhuma no clube inglês. E também seria até difícil o Aston Villa negociar o Coutinho, até porque o Coutinho só teria mercado em clubes aí, né, do Oriente Médio,
clubes aí da Arábia, clubes intermediários, né? Lá da Arábia, né? E ele não, de repente, ele não iria se sentir bem. Ele prefere ficar no Vasco, onde ele joga, né? Onde ele tem ali um time jogando praticamente só para ele, né? Apesar que estamos longe disso, de ter um time ideal aí pro Coutinho, né? Para ajudar ele. Infelizmente, os jogadores que jogam ao lado do Felipe Coutinho não têm aí o mesmo nível técnico, não conseguem pensar igual o Coutinho pensa dentro de campo, né? E acaba tendo uma desconexão aí muito grande. Essa é a realidade, né? Então, o Felipe Coutinho abrindo mão desses 15 milhões de euros e ficando no Vasco é uma prova aí também que o dinheiro não é tudo. Ele está buscando a felicidade dele, só que ele precisa entregar mais, porque tem muitos torcedores aí que não estão satisfeitos com a performance dele dentro de campo. Eu também, às vezes, sou muito paciente com o Felipe Coutinho, né? Mas nesses últimos jogos aí tenho perdido muita paciência com o Coutinho. Ele tá jogando muito pouco, não tá entregando nada dentro de campo. Principalmente nesse último jogo contra o Bragantino. Eu estava em São Januário e o Coutinho simplesmente me decepcionou. Ele não conseguia aí entregar nada que não seja apenas passes aí, né? Viradas de jogo, passes. Não conseguiu cobrar aí nenhuma falta com perfeição. Para não falar que ele não conseguiu fazer nada, teve apenas uma falta que ele cobrou, né? Que gerou um lance de perigo. Mas escanteio, cobrança de faltas aí. No caso que ele, além dessa daí que teve perigo, as outras aí nenhuma ofereceu perigo para o time do Bragantino, né, para o seu goleiro, para o sistema defensivo do Bragantino. Então ele entrega muito pouco, cara. Em um jogo você apenas ter aí um lance que gere perigo é muito pouco. Então ele precisa entregar muito mais do que ele vem entregando dentro de campo, sinceramente. Mas, além disso, eu acho que o Coutinho também tem que reduzir o seu salário. O Coutinho não tem mais futebol para estar ganhando quase 2 milhões aí de reais por mês. Eu acho que ele deveria receber aí pelo menos a metade do que ele vem recebendo no Vasco. Seria justo. E renovar aí. Renovar não, né? Assinar em definitivo com o Vasco, com o salário aí reduzido, né? Pelo menos a metade do que ele recebe, 1.700.000 que ele recebe no Vasco. De repente, aí um salário de 800 mil seria aí muito justo, né? 800, 700. A gente sabe que seria até difícil para ele querer renovar nesse valor, mas, na minha opinião, seria justo. Mas também um salário aí na faixa de 900 mil a 1 milhão, de repente, até daria também para renovar com ele, né? E faria um contrato com a bonificação, né, em casa aí. Se ele conseguisse entregar um número de gols e assistências durante um mês, ele receberia aí uma bonificação. Seria também legal, né, fazer um contrato assim, uma parte em salário e uma parte em produção. Seria muito bom. Mas veremos aí, né? O Vasco até agora não tem executivo. Saiu também a informação que Eduardo Freeland, ex-Bahia, ex-Botafogo, o homem responsável pelo acesso do Botafogo, né? Em 2021, né? Da Série B para a Série A, seria aí o executivo do Vasco. Esse nome está ficando muito forte dentro da diretoria do Pedrinho. É um nome que, na minha opinião, não me agrada. É um nome fraco.
eu preferia o Bruno Costa, ex-Fortaleza, ou até mesmo o Mário Branco, né, ex-Fenerbahçe, para vir ser aí executivo do Vasco, para estar aí comandando as novas contratações que vai acontecer nessa próxima janela. Mas não é isso que vai acontecer. As chances é muito grande do Eduardo Freeland acertar com o Vasco. Até mesmo saiu uma informação que Eduardo Freeland já se despediu do Avaí, né? Da diretoria e também aí dos jogadores. Mas ainda é muito cedo para cravar aqui, né? Todas essas informações aí que saem. A gente tem que ter muita cautela, até porque eu só venho trazer aqui as notícias, as informações, para estar deixando minha opinião para vocês. Não são notícias minhas, né? Eu apenas replico as notícias e deixo minha opinião. E Eduardo Freeland, na minha opinião, não seria o nome ideal para o Vasco, para estar à frente aí do futebol do Vasco, né? Ser o homem forte do futebol do Vasco da Gama, principalmente nessa janela que o Vasco tem que ser muito assertivo, porque tem muitas coisas aí, né, para mudar nesse elenco. Tem aí que corrigir muitos erros aí, né, de elenco. Falta muitas peças. Inclusive, eu não acho que, no caso, o Vasco precise de muitos atacantes meio campo. Para mim, o principal problema do Vasco é o sistema defensivo. Eu acho que tem que trazer sim zagueiro e laterais, porque não existe Piton, não existe João Vitor, muito fraco. Eu acho que o Vasco tem que investir forte aí no sistema defensivo, não só ficar contratando aí atacantes e meio de campo, porque o verdadeiro problema aí é a zaga. E acho também que o Vasco tem que contratar mais um volante, pelo menos aí mais um ponta e mais um meia aí, né, para ajudar o Felipe Coutinho na criação de jogadas. E agora a gente vai falar aqui, né, de outro jogador que tem sua renovação pendente com o Vasco, que é o Jair. Jair recebe cerca de 900 mil com o Vasco. O Jair, seu empresário, ainda não se resolveram com o Vasco, né, sobre a renovação. A princípio, o Vasco já deixou bem claro que para o Jair renovar, o Jair teria que aceitar uma redução salarial, e seria aí bom, né, para o Vasco e também para o Jair, já que o Vasco fez um investimento forte no Jair quando contratou, e seguraria o jogador, né, por mais um tempo, e de repente conseguiria fazer aí uma possível venda no futuro para tentar recuperar parte do investimento. Então, Jair e o Vasco, as negociações aí seguem emperradas, né? E seguem indefinidas aí, né? Não temos certeza se o Jair vai continuar ou se vai assinar um pré-contrato aí com algum outro clube. E a mesma coisa acontece com o Puma Rodrigues, né? Puma Rodrigues ainda não renovou com o Vasco, não tem nenhuma proposta. A situação de Puma e o Vasco segue indefinida. O Puma Rodrigues, assim como o Jair, tem o seu vínculo se encerrando no fim desse ano. Assim também como o Léo Jardim, né? Léo Jardim, a situação já é um pouco diferente. O Vasco quer renovar com o Léo Jardim, mas o que tem atrapalhado muito essa situação da renovação do Vasco e Léo Jardim é que o Vasco tem uma dívida em torno de 1,5 milhão de luvas, né, para acertar com o Léo Jardim, e o empresário do Léo Jardim quer o dinheiro de forma inteira, né, não quer o dinheiro parcelado. O empresário do Léo Jardim, o Léo Jardim quer o dinheiro no ato, para aí sim, de repente, aí esmorecer um pouco aí nas negociações, né, com o Vasco e aceitar uma renovação justa, né? O Vasco ofereceu um salário de 900 mil, né? Essa foi a última investida que o Vasco fez para renovar com o Léo Jardim, 900 mil reais, mais o dinheiro aí de luvas diluídas em seu contrato até 2030.
que seria o novo vínculo que o Vasco ofereceu para o Léo Jardim, e o seu empresário e o Léo Jardim recusaram essa proposta do Vasco, né? E no caso incluído a essa proposta, o Vasco pagaria 1,5 milhão das luvas de forma parcelada com o Léo Jardim. E essa proposta em si foi recusada pelo empresário do Léo Jardim, também pelo Léo Jardim, né, claro. Mas outra coisa também que aconteceu, que agora, né, faz com que, de repente, dificulte até mais a renovação do Léo Jardim com o Vasco, foi a nota que a Força Jovem soltou, relacionada, né, ao Léo Jardim ser empresário, falando que, no caso, se Léo Jardim querer renovar com o Vasco, uns salários aí acima de 1,5 milhão, seria aí uma forma de demonstrar que não quer renovar com o Vasco, porque é um salário aí exorbitante, é um salário muito alto, e essa seria uma forma aí de dizer que não quer renovar, sem precisar, né, no caso, falar que não quer renovar, né? E essa nota da Força Jovem foi uma nota que foi direta, né, para o Léo Jardim ser empresário, e eles, no caso, viram essa nota como uma manobra de botar pressão, né, no Léo Jardim e no seu empresário, né, para eles renovarem com o Vasco. E não pegou bem, né, essa nota aí da Força Jovem. Eu até achei interessante, né, uma nota aí da Força Jovem, no caso aí, para fazer com que, né, resolva logo essa situação. De repente aí o Léo Jardim ou renove logo, ou no caso, ou saia logo para outro clube. Mas no caso também achei aí uma nota um pouco perigosa, não uma nota que no caso aí poderia fazer com que o empresário do Léo Jardim, o próprio Léo Jardim, ficasse aí um pouco mais aí, né, com raiva no caso, né, e também um pouco de, sei lá, cara, de raiva mesmo, né? Não tenho o que falar, até porque eles não estão dificultando, né, para renovar, e a Força Jovem soltou essa nota aí, né? Então, uma situação aí que já fica um pouco mais difícil, até porque agora eles acham que a nota que a Força Jovem soltou foi uma manobra aí, né? De repente, até mesmo arquitetada aí, né, por alguém aí da diretoria do Pedrinho, para fazer com que o empresário do Léo Jardim, o Léo Jardim, cedessem, né, no caso, a proposta que o Vasco fez, e não aumentasse mais a sua pedida aí, né, de renovação. Então é um assunto muito complicado, é uma negociação muito difícil, que não tem ainda, a gente não sabe quando vai terminar, né? Uma negociação aí que continua se arrastando, e já está virando uma novela nessa renovação do Léo Jardim com o Vasco. A gente fica aqui na torcida pro Léo Jardim, de repente, né, aceitar essa renovação, né? Mas a gente já vê aí que o tempo vai passando e vai ficando mais difícil ainda o Léo Jardim ceder ao Vasco, né, e renovar seu contrato. E é isso, torcedor. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Já também comentei sobre o Paê, né, o CEO do Vasco, quer também fazer com que o Paê rescinda o mais rápido possível, né? O Paê que tem contrato até o meio do mês que vem. O CEO Amodeu quer que o Paê rescinda logo esse mês, né, para estar liberando ele. O Paê, que está na França, foi liberado pelo Vasco. E no caso, o Vasco economizaria um salário aí, né,
em relação ao que deve aí pro Payet. De repente poderia até negociar, né? Rescindiria aí um pouco antes, esse mês aí, no caso de junho, já liberaria o Payet, né? Não precisaria pagar o mês de julho, ou no caso até pagaria esse mês de julho que vai vir, né? O Vasco tem uma dívida aí de luvas com o Payet, e o Payet deixaria essa dívida de luvas aí para lá, e no caso em troca receberia o mês que vem, né, sem trabalhar. Mas eu acho também que seria difícil o Payet aceitar essa proposta, né? É só uma ideia minha mesmo, né? No caso, o Payet trocar a dívida que o Vasco tem com ele por mais um salário sem jogar, né? Já que ele já tá também aí quase 2 meses sem jogar, praticamente, porque tá lesionado, mas isso não tem nada a ver, né? Ele continua recebendo por direito dele, independente se tá lesionado ou não. E é isso. Puma, Jair, Léo Jardim, situações aí de contrato seguem indefinidas. Felipe Coutinho vai assinar em definitivo com o Vasco, vai rescindir com o Aston Villa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto aí, fica com